casal feliz. E como a gente se conheceu? Eu não sou daqui de Minas Gerais, eu sou do Nordeste, eu sou piauiense, sou do estado do Piauí, da cidade de Simões, Piauí. Vim aqui para o estado de Minas Gerais à procura de trabalho, cheguei aqui ao meio de trabalho, não era cristão ainda, gente. Vale ressaltar isso também, quando eu vim do Piauí para cá eu não era cristão. Conheci Jesus aqui, o Senhor falou comigo no meio do mato, aceitei Jesus, fui para a igreja e hoje, para honrar a glória do Senhor Jesus Cristo, sou pastor para a glória do Senhor Jesus. Na igreja, um jovem, um pouco, não é que era ignorante, gente, mas era um pouco meio, sabe como é que é, rígido. Eu sempre fui um cristão mais antigo, aqueles cristãos mais pautados à rigidez. Do sim, sim, não, não, seja o vosso falar sim, o vosso falar não. Então acaba que um pouco das meninas, quando eu cheguei, espantei a galera de perto de mim, né? A galera não queria muito, né, estar junto de mim, porque era aquele crente turrão duro, sabe, né? Aquele crente duro mesmo, assim, que não gostava de muita brincadeira, não gostava de muita coisa, sempre levando as coisas a sério, porque a coisa de Deus é séria, né? E nesse meio tempo a minha esposa chegou, também não era cristã ainda, veio para a igreja, aceitou Jesus, começou a participar do grupo de jovens também. A gente começou a se conhecer, a gente começou aí a conversar, nos tornamos primeiramente grandes amigos. Antes de qualquer coisa a gente era amigos. A princípio a gente não tinha interesse algum pelo outro, nem eu por ela, nem ela por mim, era só amizade mesmo, mas uma amizade verdadeira, onde a gente procurava sempre ajudar um outro, conversávamos um com o outro, trocávamos ideias sobre vida sentimental, sobre interesse. Até tinha umas briguinhas, né? E isso como amigo, né? Enquanto a gente tinha umas briguinhas como amigos. Nunca tínhamos interesse. Sinceramente, nunca imaginei que ela seria minha esposa. Creio que ela também nunca imaginou isso, que eu seria o esposo dela. Porque a gente não tinha interesse um pelo outro. Nosso interesse mesmo era só em amizade mesmo. Nós éramos grandes amigos aí. Às vezes brigávamos como amigo mesmo, né? Por alguma questão ou outra, mas sempre pautando aí a amizade, aí o respeito por ela, ela por mim também. Como homem e mulher de Deus, né? A gente eram jovens que se respeitavam, cristão, a gente conversava sobre relacionamento, ela pedia dica para mim, eu pedia dica para ela também. Às vezes eu pedia ajuda para ela com alguma menina que eu tivesse interesse também, que ela me ajudasse. E aí a gente foi trocando ideia e acaba que findou foi a gente se casando. Fala um pouquinho. Então, pessoal, continuando. A gente era muito amigos, né? A gente não brigava, como eu falei, de um jeito diferente. A gente dava pequenas discussões. Por quê? Depois a gente vai contar o testemunho da gente como solteiro, como a gente serveu a Deus solteiro, pra você entender melhor. Mas teve uma época, né, que eu tava na igreja, né, em que eu não era totalmente cristã. Eu era um pé no mundo pela igreja. E aí eu fiquei interessado em alguns meninos que não eram da igreja, né, que era, como se diz, do mundo. Então, eu pedia conselho pra ele. E aí ele falava na realidade da Bíblia, né, que era jugo desigual, que não era certo, né, que eu tinha que esperar em Deus, né, que Deus ia preparar o meu marido, que era, né, da igreja. E eu ficava, né, meio que inconformada com isso e a gente acabava tendo uma pequena discussão. Mas não que a gente brigava, a gente deixava de ser amigo, né, que toda vez eu pedia conselho pra ele, pedia ajuda pra ele. E aí ficou nisso. E ele passou um ano, mais ou menos, nisso, ele me pediu namoro, né, e aí, nessa história foi bem triste, gente, que aí ele pediu namoro, foi lá em casa, né, num dia, a gente começou a namorar, e no outro dia eu terminei com ele. É verdade, no outro dia. No outro dia eu terminei com ele por causa disso, porque a gente não tinha um sentimento um pelo outro pra ter um relacionamento. E aí eu fui tentar ter um relacionamento com ele, né, porque era um homem de Deus, é um homem de Deus, né, e aí pra, né, ver se surgiu o sentimento. Mas, assim, e eu não era totalmente, como se diz, madura, porque eu tinha 16 anos na época. Então eu acredito que não era o tempo de Deus pra gente se relacionar pra ter um casamento, né. Então acabou que eu acredito que Deus também não permitiu para que eu pudesse me amadurecer mais cedo no tempo certo. E aí nisso eu terminei com ele no outro dia ele foi lá, conversou com o pastor, falou que não era pra apresentar na igreja. E aí, tá. E aí nisso a gente... E aí nisso a gente ficou amigo, mas assim, a gente deu uma afastada nesse tempo também. A gente, depois disso ele ficou mais assim, né, porque não é legal, né, o que aconteceu. E aí ficou mais ou menos um ano afastado, quando eu tava com 17 anos, em 2015, né, eu fiquei sabendo que tinha pessoas interessadas nele, querendo namorar com ele e tal. E aí nisso eu fui pra casa da minha avó Nair, que eu amo muito. Ela falou pra mim, falou, olha filha, deixa eu te falar um negócio. Você acha que o amor é à primeira vista? Pode até acontecer, mas o amor não é verdadeiro desse jeito. O amor vem com o dia a dia, com o cuidado que a pessoa tem com você. Então o amor vai vir no casamento, no dia a dia. E falou pra mim assim, olha, esse homem, se você deixar ele, se você perder ele, você não vai encontrar outro igual. Falou assim pra mim. Então se fosse você, eu corria atrás do prejuízo, porque senão você não vai encontrar outro. Falou, deixa ele pra mim. E aí eu voltei pra casa e fiquei pensando nisso. E nisso a minha mãe também falou, olha filha, ele é um homem de Deus, trabalhador, né? E eu creio que é o que Deus preparou pra você. E nisso, eu fiquei pensando sobre isso e orei a Deus. Falei, Senhor, se for ele mesmo, que o Senhor me mostra quem vai ser meu marido. Quem vai ser meu marido.
E nisso, o Senhor me mostrou 3 vezes. Eu fui pra igreja, o missionário Anderson chegou em mim e falou, olha, você vai casar com Isaías. Aí, falei, eu vou casar com Isaías? Será? Não sei não. Aí depois, em visão, o Senhor me mostrou também que seria ele. E me deu um sonho também, no sonho, seria ele. Aí eu fiquei assim, nossa, como assim? Então é ele, Deus. Mas eu não tenho nenhum sentimento por ele como homem, né? Homem e mulher. É só como amigo. Mas eu lembro como se fosse hoje, que eu falei pra ele no WhatsApp, falei, olha, quando a gente terminou a primeira vez, eu falei, olha, se for de Deus, se for realmente, né, você que o Senhor tem preparado para mim e eu que sou preparado para você, o Senhor vai colocar o sentimento. O amor vai vir. Hoje não tem, mas o amor vai vir. Deus vai colocar esse sentimento. E aí, eu fiquei sabendo, né, que essas pessoas estavam interessadas nele. E aí eu fui correr atrás do prejuízo, né, gente? Aí eu mandei mensagem pra ele, marquei um encontro na pracinha. E aí ele, tipo, de primeira assim, ele não queria ir. Ele falou que talvez não ia, porque, né? Aí eu falei, não vai e tal, né? Aí ele foi. Nisso minha mãe também foi comigo, me acompanhando, ali no mercado, né? Que tem em frente à praça. E aí nisso até minha prima Tamara foi junto, né? E aí nisso eu fui caminhando, né, ao encontro dele na pracinha, que ele ficou num negócio mais alto lá. E aí nisso eu fui pensando, o que eu vou falar, Deus? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? E aí fui pensando, na minha mente não tinha nada, não veio nada pra me falar, nem fazer, nem nada, não. Mas aí quando eu cheguei perto dele, na hora lá, eu só pensei, tipo assim, e fui, e dei um beijo nele. Aí a gente se beijou, né, eu dei esse primeiro passo, dei o beijo. E aí depois eu falei pra ele, olha, a partir de agora a gente é namorado, você pode postar se você quiser, mas a gente é namorado. E aí ele falou, tá, né? Meio que sem entender, né? Mas tá, né? Mas foi uma confirmação pra você, que você foi conta essa parte, né? Foi uma confirmação de Deus, porque eu tinha orado ao Senhor da seguinte maneira. Como tínhamos tido esse primeiro contato, e aí a gente tinha terminado em um dia, eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, não vou procurar nenhuma menina para namoro mais. E a minha esposa, quem for ela, seja lá quem for a minha esposa, então eu quero um sinal. E o sinal vai ser esse, Senhor. Aquela que chegar e me beijar, essa vai ser a minha esposa. Eu não vou falar nada, ela vai chegar e me beijar. Assim como aconteceu com ela. Esse sinal, só eu e Deus sabia. Isso nem Satanás sabia disso. A gente tinha combinado, ninguém sabia, não tinha contato para ninguém, só para Deus. Isso foi uma oração em silêncio que eu fiz com Deus, né? Somente no meu coração e no coração de Deus. Então só eu e Deus sabia, Satanás não sabia disso também. E assim aconteceu. Ela chegou, puxou na minha mão, me deu um beijão. E aí a gente começou a namorar a partir daquele dia. Foi uma confirmação de Deus, que seria a minha esposa, e para a glória do Senhor Jesus, estou muito feliz com ela. E ali começou a nascer, naquele momento ali, o nosso sentimento pelo outro. Ali eu passei a amar ela, ela passou a me amar. A partir daquele momento a gente se tornou namorado. Em 6 meses de namoro a gente já casou. E para a glória do Senhor Jesus, vamos fazer 7 anos de casados. Já temos um filho, como vocês já veem, né? O Elias, que está sempre conosco. Hoje não está conosco aqui, está na escola. E sempre está conosco. E para a glória do Senhor Jesus, hoje eu posso dizer para vocês, sou um homem muito feliz. Sou um homem abençoado por Deus, por ter a família que hoje eu tenho. Eu também sou uma mulher muito feliz por ter ele como esposo, por ter nosso filho, nossa família, né? E o que Deus tem feito, né, na nossa vida. E por hoje é esse vídeo, isso, né? A gente contou nesse vídeo como a gente se conheceu, né? Até chegar no namoro. E depois a gente vai gravar outro vídeo contando, né? Sobre o nosso namoro, esses 6 meses aí, né? Como que foi, as experiências, né? Do nosso namoro, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês, né, sejam edificados aí, porque o intuito de gravar esses vídeos, como meu esposo falou, é de ajudar outros casais, outros jovens, né? Que pensam em casar. E essa confirmação, só voltando, essa confirmação, gente, que ele pediu essa confirmação, tá? Eu fiz esse ato porque foi algo guiado por Deus, né? Não quer dizer que todos, generalizar, né? Todos têm que fazer isso, todas as meninas têm que... Não, né? Isso foi algo direcionado por Deus, foi a nossa história, né? Foi o que, né, Deus preparou ali para nós. Então ele pediu esse sinal e Deus, né, fez com que acontecesse se fosse eu. Mas não quer dizer que, eu tenho que chegar já beijando o menino. Não. Eu tenho que chegar já beijando a menina? Não. Tem que ser, né, tudo direcionado por Deus. Nossa história foi tudo direcionado por Deus. Nós vemos isso hoje. Então a gente está contando só para compartilhar e edificar e poder ajudar outros jovens e casais, tá bom? E é isso. Bom, é isso aí, gente, por hoje. Depois a gente vai fazer um outro vídeo, em outra oportunidade. Toda semana a gente vai estar postando um vídeo. É um pequeno resumo aí de como a gente se conheceu até aqui. Depois a gente vai falar no próximo vídeo com o nosso namoro, né? Até o casamento. Até o casamento. E depois vamos falar como é a nossa vida de casal. Então que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo também que você vai estar assistindo. Curta o nosso vídeo, curta a nossa página. Se inscreva na nossa página Adorai aí. Adorai, gente, escrito totalmente minúsculo aí. No Instagram, @Adorai. Então compartilhe a nossa página. E Deus vai abençoar a tua vida e a tua família. Há muitos jovens da tua família que precisam conhecer a nossa história para se tornarem também homem e mulher de Deus também. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Até o próximo.